Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu queria convidar você a refletir juntamente comigo no texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vou ler na versão revista e atualizada. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Primeiro nós precisamos entender para quem esse texto é dirigido. Em um contexto mais específico, esse texto ele é dito para Israel, o povo de Deus, que depois de uma série de desobediências havia sido exilado em Babilônia. Então o povo ele tinha sido levado cativo para a Babilônia e aqui Deus ele está prometendo restaurar o povo de Israel. Deus está prometendo restabelecer Israel. Em um contexto mais geral, nós podemos aplicar esse versículo para nós, porque, de certa forma, nós somos descendência do povo de Deus. Como nós podemos ver no versículo 8, ele direciona: Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. E em Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8, nós vemos: Estejamos certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, de certa forma, esse texto também se aplica a nós, porque nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Ou seja, esse texto se aplica apenas a alguém que é salvo, alguém que crê em Deus. E nós percebemos que Deus muda o seu jeito de lidar com o povo, porém o seu caráter é imutável. Deus não muda em caráter. E aquilo que nós percebemos no texto sobre o caráter de Deus se aplica a nós. Vamos ver aqui então a primeira parte do versículo, que diz: não temas, e logo depois fala: não te assombres. Esse temor, ele não está no contexto de temer a Deus. Nós devemos temer a Deus, e o temor a Deus não é apenas um respeito, mas é medo mesmo. Nós devemos temer a Deus, porque Ele é grandioso e Ele tem poder para lançar nossa alma no inferno. Nós devemos sim temer a Deus. E claro, ter respeito, zelo, mas o temor também faz parte. Nesse versículo específico, ele está falando sobre temer o perigo, temer algo que pode acontecer. E será que nós devemos temer algo que pode acontecer conosco, algum perigo, alguma situação desconfortável? O versículo é bem claro: não tema, não tema e não te assombre. Muitas vezes o medo está associado ao castigo, a uma punição, como diz em 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É como nós costumamos falar: quem não deve, não teme. Então o amor é a expressão de Deus que tira qualquer condenação que há em nós. Nós podemos agora declarar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós não temos mais motivos para temer. Israel, nesse contexto, tinha motivos sim para sentir medo, porque eles eram culpados, eles tinham pecado e por conta disso eles tinham sido exilados. Mas esse versículo também pode ser aplicado de forma geral, se nós podemos ou não sentir medo diante do perigo. Quando ele fala não temas ou não te assombres, ele não está falando no sentido de um susto, quando alguém vê algo e se assusta. Não, ele está falando em um sentido de apreensão, no sentido de receio, no sentido de preocupação, que seria a mesma coisa que ansiedade, de acordo com a Bíblia. É nesse sentido que a palavra diz: não fique apreensivo, não fique receoso, não fique amedrontado, não fique preocupado. É nesse sentido e não no sentido de susto. Os motivos para nós sentirmos medo podem ser diversos.
Mas esse versículo, ele nos chama não para olharmos para o motivo de sentirmos medo, mas para o motivo de não sentirmos medo. Nós vemos logo em seguida no versículo que ele fala: porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. Então aqui não é um tipo de pensamento positivo, não é a ideia de simplesmente ser otimista. Na verdade, há uma boa razão para nós não temermos, que é a presença de Deus. Ele é o nosso Deus e Ele está conosco. A presença de Deus significa segurança. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Ou então, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Esse é o próprio consolo. Nós não estamos sozinhos. E como disse Henry Law, se você estivesse sozinho, seria presunção ter esperança. Como você não está sozinho, estar apreensivo é uma ofensa. E o texto continua e diz: eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É interessante perceber que ele não apenas fortaleceu, mas também ajudou. E ele não só fortaleceu e ajudou, mas também sustentou. Então é algo bem interessante, porque ele renova o nosso ânimo, é ele quem renova o nosso emocional, é ele quem renova o nosso físico e o nosso espiritual. Ele nos fortalece. E quando fala que ele nos ajuda, é porque ele está bem presente de nós, como um cuidador, como alguém que nos auxilia e nos guia. Nós não estamos abandonados nesse mundo, nós temos um Deus que é o nosso ajudador, que nos guia, nos direciona. E também ele nos sustenta, é ele quem sustenta o nosso fôlego de vida, ele quem nos guarda e quem nos protege. Então, sobre o fortalecimento, precisamos considerar algumas coisas. A nossa força não é suficiente. Como diz em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digam em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade. Outra coisa que precisamos considerar é que Deus é a fonte de fortalecimento. Como diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, se estamos fracos, se nos sentimos abatidos, se parece que não temos mais forças, não temos mais ânimo, precisamos reconhecer que Deus é a fonte de força e podemos sim buscar forças nele, porque Ele é quem nos fortalece. Outra coisa a se considerar é que nós somos mais fortalecidos em Deus e por Deus à medida em que nós reconhecemos a nossa fraqueza. Ou seja, eu olho para mim e eu reconheço o quanto eu sou fraco, e então Deus manifesta a sua força na minha vida, me fortalecendo. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Dizer que Deus é auxílio quer dizer que Ele é o nosso ajudador. Parece até meio óbvio, mas muitas vezes nós falamos palavras sem entender o real significado. Quer dizer que Deus está ao nosso lado, nos guiando, nos dando direção, nos aconselhando, nos ajudando naquilo que nós precisamos. Se nós precisamos de conselhos, a palavra diz em Salmos 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Se precisamos de sabedoria,
ele também nos dá, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O auxiliador, ele não é menos importante do que o auxiliado. Na nossa realidade é muito fácil nós interpretarmos dessa forma errada, porque um auxiliar de algum cargo é inferior hierarquicamente àquela pessoa a quem ele está ajudando. Mas essa não é a lógica bíblica, essa não é a lógica de Deus. Quem auxilia, auxilia porque tem força, e quem auxilia, auxilia porque tem sabedoria, e quem auxilia, auxilia porque tem capacidade para tal. Quem auxilia exerce um papel não apenas de importância, mas um papel vital, de alguém que é imprescindível, de alguém que é insubstituível. Por exemplo, ainda em Isaías, no capítulo 41 mesmo, no versículo 13 diz: "Pois eu sou o Senhor seu Deus, que segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei." Ou seja, se Deus não nos ajudasse, nós teríamos sim motivos para ter medo, motivo de sobra para ficarmos desesperados. Mas Deus diz, eu o ajudo, não tema. Ou seja, a força, a capacidade, esse papel imprescindível que Deus assume para que então nós possamos sim ter um motivo para não termos medo. Deus também é o nosso sustento. É Ele quem nos mantém em pé. É Ele quem nos preserva das adversidades, mas também nas adversidades. Deus nos livra de muitas dificuldades, mas Ele também nos sustenta para passarmos por várias dificuldades, permanecendo em pé. E é interessante perceber que esse sustento dele é com destra fiel. E esse termo, destra fiel, quando fala sobre Deus na palavra, está dizendo de algo que é inevitável. Ninguém pode ir contra a mão direita de Deus. Ninguém pode vencer. A mão direita é vitoriosa. A mão direita de Deus significa que é invencível. Significa que ninguém pode ir contra, ninguém pode evitar a ação de Deus quando Ele age com a sua mão direita. Claro, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, mas esse texto ele traz a ênfase dessa realidade que muitas vezes nós esquecemos. E além disso, essa mão direita, ela significa a capacidade de Deus em proteger o seu povo. E talvez uma pergunta um pouco boba que nós devemos nos fazer é: será que Deus é capaz de proteger o seu povo? É fácil de responder, sim. Mas é difícil de viver esse sim. E ter medo, nesse contexto que estamos refletindo, é duvidar do sustento de Deus e é duvidar da sua capacidade de proteger seu povo. Vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 51, versículos 12 a 15, como temer é duvidar de Deus. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Nós vimos que temos bom motivo para não temer. Mas a palavra também mostra que nós desfrutamos grande bênção quando nós conseguimos confiar no caráter de Deus. Eu quero encorajar para você desenvolver fé. Fé no caráter de Deus. Esse Deus que nos fortalece, esse Deus que nos auxilia, esse Deus que nos sustenta. Se Ele está conosco, nós não precisamos temer nada.
E quando nós conseguimos viver essa vida sem temores, é que nós conseguimos experimentar, como disse um capítulo antes, no capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que consigamos nos livrar do medo, olhando para Deus, porque Ele está conosco e a Sua presença faz toda a diferença. Ele nos fortalece, Ele nos auxilia e Ele nos sustenta. Que Deus te abençoe.